Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Higher Order Function. Exatamente, parece um negócio complexo, complicado, se você vê, você não vai entender. Aquela primeira impressão fica assim, o que será que é isso, né? Mas galera, a definição é muito simples. Eu até anotei aqui, ó, para ficar gravado na sua mente. Higher Order Function é uma função simples que pode receber uma outra função como argumento ou retornar uma função, ou pode fazer as duas coisas, né, pessoal? Receber uma função como argumento e também retornar uma outra função. Mas o que acontece, pessoal, é que o conceito é simples, mas a usabilidade, você aplicar isso na prática, às vezes não é tão fácil. Você às vezes não consegue entender, por exemplo, em quais situações você conseguiria aplicar isso, ou qual o uso você faria disso, certo? E é isso que a gente vai tentar evoluir aqui nessa aula, pessoal. Trabalhando um exemplo, passando por uma função, depois fazendo uma função com parâmetros e por fim criando aí o nosso Higher Order Function, beleza? Eu espero que vocês entendam, pessoal, de uma vez por todas, o que é uma Higher Order Function e como isso vai te trazer benefícios no seu dia a dia, galera. Mas antes de começar nossa aula, pessoal, se você não é inscrito no canal, já vai aqui embaixo, deixa ali ó, o seu like e clica no botão de se inscrever, galera. Porque isso é muito importante para fortalecer e para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Vamos lá. Galera, trouxe uma função aqui, simplesinha, vou repassar ela com você para a gente tentar entender esse exemplo. A gente vai simular aqui um sistema onde o usuário está tentando fazer o login. E a gente vai evoluir esse exemplo de uma função, passando por uma função com parâmetros ali, até chegar numa Higher Order Function, beleza? Para a gente entender, pessoal, então aqui eu criei uma função, let Adam login, certo? Aqui dentro, pessoal, eu criei um array, fiz aqui alguns, acho que 1 milhão de vezes aqui, né? Um push dentro desse array. Isso aqui vocês ignorem, pessoal. É só pra gente imaginar que aqui essa função está fazendo todo o nosso processo de autenticação, beleza? E aí ele está retornando aqui no nosso console log, pessoal, um acesso garantido para o Adam. Passei aqui para o português, beleza? Vou executar essa função, pessoal. Vou rodar aqui no meu terminal. Ele vai demorar um pouquinho e olha lá, saiu pra gente aqui o acesso garantido para o nosso querido Adam, beleza? Mas pessoal, se eu fosse agora ter uma outra pessoa no nosso sistema, eu teria que criar uma nova função, certo? Esse exemplo, pessoal, é bem básico e bem chulo para vocês de fato entenderem. Por exemplo, agora aqui eu teria Maria. Eu teria que colocar aqui, também mudar. E aí a gente entra naquela mesma questão, né, pessoal? Eu teria que chamar aqui de novo agora a Maria. E se a gente rodar isso daqui, a gente vai ter agora acesso garantido to Adam. Opa, claro, faltou salvar aqui, pessoal, perdão. E olha lá, acesso garantido a Maria, beleza? Pessoal, qual que é o problema disso? Bom, vocês aqui provavelmente já notaram que a gente tem repetição de código, né? E a gente tem aí uma regra do not repeat yourself. Pra gente não quebrar isso, pessoal, a gente vai tentar passar essa função para o nosso próximo passo. E qual é o nosso próximo passo? Se você se lembra lá, agora o Goku já tá grande, galera. É exatamente. Então, vamos fazer isso daí. E eu sei que vocês conseguem fazer isso, pessoal, tranquilamente. Se você já domina aí o JavaScript, se você já trabalha com ele, isso é uma coisa muito simples para você fazer. A gente vai passar aqui, vamos criar uma função um pouco mais genérica, né? Então, vamos colocar let user login. E a gente vai receber aqui um user. E aqui no lugar do acesso garantido ao Adam, a gente vai passar acesso garantido ao user. Beleza? Isso aqui eu posso deletar. E agora a gente pode chamar aqui a nossa função let user login aqui. E passar dentro dela o parâmetro do nome da pessoa. Então vamos colocar Maria. Vamos salvar para a gente não ter o mesmo erro. Vou limpar aqui meu terminal. E olha lá, pessoal. Rodando o nosso exemplo, a gente tem acesso garantido a Maria. Ah, mas agora, por exemplo, se não for a Maria, for o Adam. Vamos rodar aqui de novo com o Adam e vamos ver o que vai acontecer. E olha lá, acesso garantido ao Adam. Então aqui, pessoal, a gente ganhou um grande poder. E qual é esse poder? É o de controlar, pessoal, aqui dentro
os dados que estão sendo passados, certo? Então agora a gente consegue controlar os dados que estão sendo passados para dentro dessa função. Tá, até aqui tranquilo. Até aqui, pessoal, tranquilo. Mas agora vamos considerar que o nosso sistema não tenha só um usuário padrão. Ele também tem um admin. E agora a gente teria que passar aqui let admin, que também vai receber user. E vamos considerar que o admin tem um processo de autenticação aqui, ó, mais complexo, e ele vai demorar muito mais tempo para ser executado, beleza? E agora a mesma coisa, né, pessoal? Teria que fazer aqui de novo, ó, chamar essa função e passar aqui o nome do admin. E agora vamos passar aqui Jorge, para a gente ver. Se eu salvar isso aqui, executar, ele vai trazer para mim aqui, ó, acesso garantido ao Ada, né, que a gente chamou aqui a função do user, e acesso garantido ao Jorge, beleza? Mas a gente acabou entrando no mesmo conceito do primeiro exemplo, pessoal. Nós estamos controlando agora os dados que estão passados, os dados, né, aqui, ó, dados que estão sendo passados, mas a gente tem um processo de autenticação dentro das funções diferente. E como a gente pode evoluir isso daqui? O que a gente pode aqui fazer para melhorar, pessoal? Lembrando que a gente está no exemplo agora A, B aqui, que é o exemplo nosso com parâmetro, né? A gente pode passar aqui uma nova função. Vamos criar aqui uma função um pouco diferente. Uma função anônima. Que vai receber um name e vai retornar para a gente esse nosso console log aqui, ó. Porém aqui agora é name, né? Então a gente aqui refatorou um pouquinho e agora a gente vai retornar essa função aqui no lugar desse console log com o nosso user. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só para vocês entenderem o que foi feito, né? A gente deu uma refatorada, mas a gente não resolveu o problema de ter aqui um código repetitivo que está sendo usado aí para fazer praticamente a mesma coisa. A gente só tem um processo de autenticação um pouco diferente aí. Já ficou uma função um pouco mais genérica do que a gente tinha no nosso primeiro exemplo, mas ainda não é 100%, a gente ainda pode melhorar isso daqui. Então, nesse momento, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como isso daqui poderia virar uma Higher Order Function, beleza? E para fazer isso, pessoal, eu vou agora colocar aqui dentro dos nossos parâmetros um usuário, certo? Ou melhor, uma pessoa agora, uma person. E a gente vai ter aqui também uma função. A gente vai receber uma função e vamos deixar isso aqui um pouquinho mais genérico, tá? Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de chamar essa função, né, aqui dentro, a gente vai passar ela para fora. Vamos criar ela aqui uma nova função. Então, vai ser um function authenticate. E aqui dentro nós vamos jogar isso daqui. E esse i, pessoal, a gente vai passar aqui como um item de verificação, né? E a gente vai substituir esse 1 milhão por um verify, beleza? A gente pode aqui retornar um true, só para dizer que, vamos supor, passou nossa função, né? Beleza, pessoal? Vou só apagar esses comentários aqui para a gente entender o que a gente está fazendo agora. E essa função a gente não vai utilizar mais, porque a gente está tentando criar algo mais genérico aqui, que é uma Higher Order Function, beleza? E agora o que a gente poderia fazer aqui, pessoal? A gente poderia comparar se person, por exemplo, .level é igual a admin. E aí se ele for, a gente vai retornar a nossa função, que é essa daqui, com 1 milhão, igual era antes, né? Perdão, o admin era 5 milhões, né? Então a gente faz aqui 5 milhões. E para o outro caso, a gente pode fazer aqui, ó, else if person.level for igual a user agora, né, pessoal? A gente aí retornaria 1 milhão. Vamos ver se deu certo aqui. Deu certo. Maravilha. E como a gente chamaria isso agora, né, pessoal? A gente passaria aqui um let person. E a gente teria duas situações. Teríamos que criar aqui um objeto, que é o nosso primeiro parâmetro. A gente teria aqui dentro dele o level, né?
e vou colocar aqui admin e o name Adam, por exemplo. E aqui a gente retorna person.name. Beleza? Se a gente chamar isso aqui, vamos ver o que acontece. Erro, porque a gente não passou o segundo parâmetro, né, Jorge? Claro, temos que passar aqui, ó, o que a gente vai querer como função, que é o authenticate, né? A gente vai passar ela aqui. Vamos chamar de novo e ver se deu tudo certo. E olha lá, acesso garantido ao Adam. Então a gente conseguiu elevar um pouco o nosso nível dessa função para um nível aí de higher order function. Mas acredito que talvez ainda não fique tão visual, né? O que a gente ganhou aqui. Mas para vocês tentarem entender, agora a gente não controla só mais os dados. A gente também consegue controlar o que vai ser feito com esses dados, né? Como ele vai ser manipulado aqui dentro. É esse o grande poder que a gente ganha quando a gente tem uma higher order function. E para mostrar que a gente pode fazer um pouquinho mais, pessoal, eu vou criar aqui uma outra função. Vamos colocar aqui uma coisa bem criativa. Function dance. Porque a criatividade impera. E ela vai receber uma person também. E vai retornar lá. Dancing. Pronto. Bem besta, mas eu quero só que vocês entendam o que a gente pode fazer aqui dentro usando uma outra função e criando aqui a nossa higher order function. Mas agora a gente precisa mudar algumas coisas, né, pessoal? Porque hoje a gente está retornando o give access e a gente tem aqui, toda vez que a gente chamar essa função, ela vai retornar. Se eu, por exemplo, passar aqui agora no lugar de person a dance e salvar isso aqui e chamar, olha lá, ele vai retornar a mesma coisa, né? Acesso garantido a Ada. Então a gente vai tirar esse daqui, vamos passar isso para dentro da nossa função de autenticação, ele retornando aqui o give access, né? E aí a gente teria que passar o person aqui. Isso aqui é claro, né, pessoal? Só para você, como é um exemplo, a gente teria que melhorar algumas coisas aqui para passar o valor, né? Que é esse valor aqui dentro e tudo mais. Mas espero que vocês consigam abstrair, tá bom? E aqui dentro, pessoal, a gente, em vez de retornar aqui no final, a gente retornaria uma função e não mais um console log. Na verdade a gente já estava retornando uma função, né? Mas que fazia o nosso console log. E aqui dentro a gente retorna person. E agora se a gente chamar aqui a nossa função, vou dar uma limpada aqui no meu terminal, chamar a nossa função de novo. Ah, ele não deu aqui porque faltou um console aqui, né? Estou executando aqui do terminal. E agora sim, pessoal, se a gente passar aqui, ó, ele tem lá dancing. Exatamente, nosso cara aqui está dançando. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido qual é o poder de uma higher order function, né? Existe, assim, algumas discussões se isso deixa o código muito complexo ou não, se isso traz benefícios ou não, mas eu acho que vale a pena a gente entender como funciona. A gente ter esse conhecimento de como utilizar é muito importante, porque caso a gente veja uma situação onde a gente entende que vale a pena utilizar esse conceito, a gente pode aplicar esse conceito e com certeza ter um resultado melhor e um código um pouco mais limpo. E como eu falei, pessoal, o que a gente ganha aqui é que agora a gente controla os dados que entram, né, através dos parâmetros, e a gente consegue controlar também o que a gente faz com esses dados dentro dessa nossa função. Pessoal, vou deixar aqui um exemplo simples. Você vai pausar o vídeo agora e eu quero que você faça esse exemplo aí, tente fazer esse exemplo, que é multiplicar um número pelo outro, beleza? E eu vou mostrar aqui mais ou menos o que a gente precisa fazer. Você vai criar uma função, né? Aqui um const, por exemplo, uma function multiply by. E ela tem aí que receber um número e multiplicar por um outro número, né? Criar uma higher order function dessa função de multiplicação, beleza? Pausa o vídeo agora, tenta fazer aí alguma coisa e eu volto agora. Vamos lá, pessoal. Espero que você tenha tentado. Eu vou criar aqui uma função que vai retornar. Ela vai receber aqui um multiplicador e ela vai retornar
uma outra função. Vou colocar aqui para ficar fácil o número 1 e vamos retornar uma function que recebe num2 e retorna número 1 vezes número 2. Certo, pessoal? O que a gente teria aqui? Poderíamos agora utilizar esse exemplo da seguinte maneira. Vamos supor que eu quero criar uma const multiply by 2, certo? E eu vou colocar aqui agora que ela é igual à nossa função multiply by. Vou passar o 2, armazenei. E agora se eu chamar multiply by 2, vamos ver aqui, ó, passando por exemplo 4, eu tenho que ter aqui um resultado, né, de 8. Eu vou só dar um console log disso aqui, pessoal, senão a gente não vai conseguir ver nada também, tá? E aqui eu errei o sinal, né? Não é adição, é multiplicação. Beleza? Vou chamar aqui, ó, nosso exemplo. E olha lá, a gente tem que o número foi 8, né? Para quem não entendeu o que aconteceu aqui, pessoal, a gente tem uma função chamando outra função. E aqui a gente passou o retorno desse multiply by 2, que é isso daqui, para multiply by 2. Então, a gente tem dentro dessa constante essa função aqui, só que a gente já tem o número 1 salvo como o número 2, beleza? E assim, pessoal, a gente criou uma higher order function, né? A gente também criou aqui uma higher order function. Para a gente visualizar, pessoal, a gente poderia utilizar isso daqui de uma forma um pouco mais criativa, mas que não é tão usual assim, né? Eu poderia passar aqui, por exemplo, o 2, e aqui poderia passar o 6, e chamar isso daqui, ó, pessoal, para vocês verem que eu não estou trapaceando, né? E ter como resposta ali, ó, o resultado de erro. É porque eu coloquei o nome aqui da função errado, né? Mas vamos limpar o terminal aqui. E vamos ver se o que eu falei agora e se isso aqui funciona, pessoal. E deu certo aí, ó, pessoal, né? 2 vezes 6 deu 12. É uma maneira um pouco diferente de utilizar dessa forma, mas que fique claro, pessoal, que aqui é uma função, né? A gente primeiro vai executar essa função, ela vai retornar uma função e a gente já está chamando essa função novamente. Então ela está executando as duas funções aqui, né? A função principal e o retorno, que também já é outra função. Também dá para a gente utilizar dessa forma. Com o ES6, pessoal, que trouxe algumas melhorias aí para o JavaScript, a gente pode escrever isso daqui tudo de uma maneira um pouco mais... Não sei se seria mais simples, mas talvez um pouco mais visual de se entender utilizando arrow functions. E ficaria mais ou menos assim, pessoal. Const multiply by, vamos fazer aqui, é igual a num1, que vai retornar num2. Peço desculpa, pessoal, porque tem alguém cortando alguma coisa aqui e tá fazendo um barulho muito chato. E isso aqui, pessoal, vai retornar pra gente o número 1 vezes o número 2. Beleza? Vou salvar, vou comentar isso aqui, pessoal, só para vocês salvar. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil entender. E vamos mudar aqui o número, né? Vamos colocar 10 agora. Ah, não funcionou porque faltou um return aqui, pessoal. Ou melhor, um console log, né? E aí a gente já tem nosso resultado, pessoal. 60 aqui, ó, né? A gente chamou a função 10 por 6, 10 e 6, 60. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal, o que está acontecendo aqui. É a mesma coisa desse exemplo acima, uma função chamando que retorna uma outra função, e a gente aí consegue fazer esse tipo de coisa aqui também, chamar uma função que o seu retorno chama outra função. Pessoal, essa aqui também é uma higher order, é um exemplo um pouco assim mais simples, mas eu espero que vocês também tenham compreendido o que ela pode fazer, o que o higher order function faz. Como a gente falou lá no começo, é muito simples. Higher order function é uma função que recebe outra função como parâmetro ou que retorna uma função, né? Muito simples. Agora eu espero que vocês tenham entendido o conceito da aplicabilidade disso e que vocês utilizem aí no seu dia a dia, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí aquele seu like, comenta, faz tudo o que tiver que fazer, aquele pacotão youtubístico, você vai clicar aí, compartilha com teus amigos que não sabem o que é Higher Order Function,
E eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu conto com vocês. Até a próxima.